Cuiabá pode fazer o Corinthians descer ainda mais a ladeira. O Vitor dizendo que o Gabriel está demais, 2 impedimentos. Meu Deus, como um cara nascido e criado. Criado no. Não entendi o que ele quer dizer aqui, se posiciona tão mal. Acho que criado como atacante, né, quer dizer. O RP Doc também criticando a atuação do Gabriel. Quem mais aqui? O Bruno dizendo que que custa muito caro para o que está apresentando. Enfim, o pessoal aqui pessoal muito irritado aqui com o desempenho do Gabriel. É isso, porque a expectativa tem que ser maior, cara. O cara é um jogador importante, tem história, já apresentou muito, ganha bem. Não dá para ficar se contentando com tão pouco, né? Isso aí seria uma ingenuidade. O Álvaro Renault, do Clube de Membros, fala Álvaro, boa atuação do time, repare que ele posicionou o Puga corretamente. Aí alguém pode perguntar, mas se tirar o Gabriel, coloca quem? Cara, você pode jogar com Plata, pode jogar com Michael, você pode jogar com o Bruno Henrique, você pode jogar com o Arrascaeta de falso 9. Tem que buscar outras alternativas. Entendeu? Vou dar um exemplo, que não é do Flamengo. O time de São Paulo, campeão mundial, que tinha Palinha, aí não tinha centroavante. Tinha o Miller, que é um jogador que joga pelo lado do campo. Enfim, era um atacante que circulava pela área, enfim. Então, existem muitas equipes no mundo que têm bom desempenho sem contar com o centroavante. O Gabriel nem é um centroavante de área, né? Ele nem é um jogador de área, não é um jogador que fica ali fixo ali e tal, faz pivô. É diferente, por exemplo, do Pedro, né? Que é um homem com outro comportamento, né? Dentro da área adversária. Né? E apareceu aqui um bobalhão aqui, que eu não vou nem ler o nome, já meti um bloco desse otário. Você está criticando. Cara, eu não fiz nenhuma crítica ao Felipe Luiz. É uma desonestidade. Isso eu desafio qualquer vagabundo desse a pegar no meu vídeo passado ou na live e mostrar onde que eu critiquei o Felipe Luiz. O único comentário que eu fiz que eu não gostei foi da escalação do Gabriel, que me soa uma camaradagem, uma brodagem. E ele falou que não ia ter isso, que o Gabriel não se impõe para jogar hoje como titular do Flamengo. Eu mostrei, inclusive, aqui. Agora, vai fazer o quê? Né? As pessoas querem minimizar e tudo. São mais torcedores do jogador do que do clube, pelo jeito. Né? O Thiago Rosa Valério, novo membro do canal, obrigado ao Thiago por participar do clube de membros. Também aqui com a gente o Flávio PC. Se fosse o Tite, ia ter nego dando xilique aqui. O Gabigol, nada, né? Um abraço. O Santa Smog, Rossi, 43 ações. Já o camisa 9, 9 ações. Jorge, eu mostrei esses números aqui há pouco, né? Jorge, não do Rossi, mas do Gabriel e de outros jogadores que vieram do banco. Jorge Maximiliano dos Santos, também conosco. O Fael Correia, saudações, ele manda aqui. Podemos ter esperança de dias melhores. O time ainda precisa melhorar a pontaria. Conseguiu ver a evolução da equipe no setor defensivo. Eu acho que contra o Corinthians o time no segundo tempo cedeu muito. Hoje acho que não. As chances do Bahia não foram aquelas chances claras. Gente, o Corinthians botou 2 bolas na trave. O Léo Pereira tirou uma bola aqui entrando. O Flamengo correu mais riscos contra o Corinthians. E o Bahia é um time melhor que o Corinthians. É só olhar a tabela de classificação. Né? O Bahia é um time melhor. O Corinthians tem até bons jogadores, muitas contratações, mas o coletivo do Corinthians, o time é um time com problemas, né? Não é uma equipe muito forte. O Cutrim, dizendo aqui, Flamengo, fala, Mauro, você acredita que o Botafogo e o Palmeiras podem deixar o título brasileiro escapar? O Flamengo embalou, pique do bonde sem freio, vai ser difícil segurar. Cara, o Flamengo tem que sair vencendo todos os jogos e esperar para ver o que acontece. Vão perder todos esses pontos? É possível. Mas é muito difícil a combinação de vitórias do Flamengo, todas elas ali que são necessárias para vencer quase todos os jogos, ou todos os jogos, e esses times perderem tantos pontos. Essa combinação é difícil. Agora, se o Flamengo vencer todos os jogos, aí tem chance. Que vai ter time perdendo ponto. Fortaleza vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo, o Botafogo também. Mas é em São Paulo. O Palmeiras eliminou o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Enfim, pode acontecer. Do Palmeiras empatar com o Botafogo, os dois perderem ponto, enfim. E o Botafogo vai ter um período aí de dedicação a Libertadores e semanas em que vai priorizar totalmente. Então pode entrar com o time desfalcado, tropeçar. Isso tudo pode acontecer. O que tem que fazer o Flamengo? Remar e tentar vencer os jogos. O que eu nunca vou entender e vou sempre lembrar e vou sempre criticar foi Flamengo líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, joga no sábado à noite contra São Paulo no Morumbi. Põe um time reserva e perde por 1-0. Por quê? Porque tinha uma partida contra o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Um erro da direção do clube, dos dirigentes, que não priorizaram o brasileiro em detrimento da Copa do Brasil e, consequentemente, do técnico de então, que era o Tite, que poderia ter bancado a situação, mas compôs como é o perfil dele, né? Enfim, acho que ele errou ali. E veio falando isso desde aquela noite. O Felipe Eduardo, boa noite, Mauro. Acredito que logo o pulso firme do Felipe Luiz será testado. Ele está dando chance para o Gabriel.
Mas se continuar assim, logo terá que barrá-lo. É o que eu penso. Aí veremos se ele priorizará o melhor para o time. Eu concordo, Felipe, eu acho que é isso. E vamos parar com essa babaquice, gente, de achar que uma crítica ao desempenho do atleta é uma coisa pessoal e tal. Não é minha, nem da minha parte, nem de ninguém que eu critique. É uma crítica ao desempenho, né? Até porque eu nem conheço o Gabriel, não converso com o Gabriel, não tenho nenhum contato com ele, tenho nada contra ele. Aliás, eu tenho, como rubro-negro, eu tenho agradecimentos a ele a fazer por tudo de bom que ele fez pelo Flamengo, mas não pode viver do passado. Não pode viver do passado. E existem algumas questões de comportamento, tudo que foram muito desagradáveis, que geraram um desgaste muito grande, não pode ser ignorado. É, Aqui o Raça 10. Você que segue o futebol argentino, estou em Buenos Aires, inclusive, nesse momento. Qual o grau de ressentimento da imprensa da Argentina em relação aos nossos clubes terem mais recursos financeiros? Não percebo isso, não, cara. Eles falam sobre isso com certa naturalidade, mas não vejo assim ressentimento. Nossa, estou com raiva dos brasileiros. Não, não vejo, não observo esse tipo de coisa, não. Muito longe disso. Apenas entendem que é um fato, né? O Márcio Angelim nomeou uns 6 jogadores perigosos, menos o Gabi. Sem polêmica, apenas achei curioso. Não entendi, Madison. Como assim? 6 jogadores perigosos, menos o Gabi? Quem nomeou? Não entendi. Manda de novo a mensagem e explica melhor, por gentileza. O João Augusto Antoniol, do Clube de Membros. Na sua opinião, qual o peso tático na questão de gestão de vestiário e escalação do Léo Ortiz, com o Fabrício Bruno no banco? Cara, é uma questão meramente de qualidade. É um jogador melhor. Esse foi um dos grandes erros do Tite, não ter promovido o Léo Ortiz titular da zaga do Flamengo. O Fabrício Bruno é mau jogador? Não. Mas o Léo Ortiz é melhor que ele. E a qualidade da saída de bola melhora com ele e o Léo Pereira. O gol do Flamengo, o primeiro gol, sai de uma jogada iniciada pelo Léo. O Léo tem bom passe. E o Léo Ortiz, então, o Léo Ortiz é um cara que prestem atenção nas interceptações que ele faz e como ele de primeira, muitas vezes, o Fausto Novo destacou isso outro dia muito bem, ele já coloca a bola em circulação, ele já intercepta dando um passe. É um jogador de um nível muito alto. É um zagueiro muito bom. E esse cara tem que ser mais bem aproveitado. E ficou ali sendo improvisado numa função que não é dele. O Tite errou muito disso aí. Muito, muito, muito. Ele falou isso aqui tantas vezes. O pessoal, não, ele tem que ser volante. Fala, gente, ele não é volante, ele é zagueiro. Se ele for virar volante, ele vai ter que jogar durante um bom tempo como volante até realmente se adaptar. Como eu vejo. Porque é uma posição bem diferente. É bem diferente. Enfim, ele foi contratado pelas suas qualidades como homem de zaga. Numa emergência, jogar como meio campo, ok, mas mudar a posição dele, ele me parece que não tem esse interesse. Ele quer ser zagueiro. O Regis Braz, do Clube de Membros também, o Luiz Gustavo, né? 2 jogos só, mas apesar dos velhos problemas, também é uma diferença positiva em termos de volume, associação e plano de jogo. Foi um time que pressiona melhor e soube atacar organizadamente. Eu concordo, está muito feliz aqui o Luiz Gustavo. É uma outra mobilização, né, que existe também agora nesse momento. O Edinaldo, perdão, Natan, Kaique, concordo que o Gabigol está mal, porém Carlinhos e Plata, às vezes que entraram, foram piores. Cara, o Plata não é um centroavante, né? O Plata é um ponta-direita canhoto. Ele não está entrando, em geral, na sua posição original. Ele entra com outras funções. Então a gente tem que considerar isso também. Mas é um jogador que chegou há pouco tempo. Ele não está se adaptando ao futebol brasileiro, ao clube, aos colegas. É diferente. E o Carlinhos, é o que eu falei. O Carlinhos foi um jogador barato que você traz para ver o que acontece. De repente dá certo. E ele só foi contratado porque naquele momento as pessoas esquecem isso. Tá? O Flamengo, qualquer clube só poderia contratar, a janela estava fechada. E a CBF abre uma pequena janela em que você pode contratar atletas que tiveram seus contratos encerrados, né, ao final dos campeonatos estaduais. Então, esses caras podem ser contratados, até para evitar que muitos fiquem sem emprego. É uma janela até interessante e é uma coisa legal que a CBF faz. Né? A gente critica muito a CBF, mas isso é legal. Por quê? Muitos clubes, quando acaba o estadual, não tem divisão para jogar, não tem competição, desativam seus departamentos de futebol. Esses caras vão jogar onde? Vão tentar se encaixar na Série A, B, C ou D, em algum time que tenha temporada. Né? Ou um time de São Paulo que joga Copa Paulista, sabe? Que é um torneio que acontece paralelamente às competições nacionais, para você ter mercado para essa gente. E nessa o Flamengo contratou o Carlinhos porque ele era um jogador barato, não era um investimento alto, e o Flamengo estava sem o Gabriel, só tinha o Pedro. Aí tentou com o Carlinhos. Bem ou mal, ele fez um gol contra o Vitória e um gol contra o Atlético, 2 vitórias do Flamengo, deu a sua colaboração. É pouco, é muito pouco, mas também ele não custa muito dinheiro, né, gente? E daqui do Flamengo, de lá do Flamengo, imagino que ele vai seguir para um outro clube, talvez de Série A, de Série B, e seguir sua carreira. Porque num time de nível de exigência técnica menor, ele vai dar conta do recado, vai fazer seus gols, alguém dirá, nossa, no Flamengo ele não marcar, porque é um outro tipo de jogo, outro nível de exigência. Sabe? Então, ele vai ter sucesso na sua carreira maior do que teve antes. Enfim, vejamos, de repente pode até entrar em outros jogos e colaborar com o time do Flamengo, né?